tarde a todos. Hoje encerramos nossa jornada de entrevistas exclusivas que foram programadas para a Semana de Pompe, né? Uma série que contou com a presença do Dr. Juan Lerena e da doutora Ana Maria Martins. E hoje a nossa entrevista vem de terras gaúchas, né? Bem-vinda, doutora Simone Fagundes. É uma honra contar com a sua presença. E antes da gente passar para a discussão propriamente dita, para as nossas perguntas, eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória com doenças raras e especificamente com a doença de Pompe. Boa tarde a todos, é um prazer poder estar aqui participando dessa semana e agradeço inicialmente ao convite. A minha história com doenças raras, ela é muito antiga, na verdade, desde a minha formação na faculdade eu já tinha um interesse pelas coisas que fugiam um pouco do usual. E aí a minha formação inicial foi pediatria. Já na pediatria, durante a minha residência, eu também me interessava. No meu horário extra, eu ia lá ver aquele paciente que tinha alguma coisa que ainda não tinha um diagnóstico. Acabei completando a minha formação em pneumologia pediátrica, depois em medicina do sono. Fui fazer minha formação em sono nos Estados Unidos e aí lá, pronto. Lá eu vi muita doença rara, principalmente por essa questão do sono, do suporte ventilatório. E o meu primeiro contato com Pompe foi logo que eu voltei para o Brasil, início dos anos 2000, onde eu já, então, comecei a trabalhar de uma forma muito próxima com a equipe da genética. Eles me pediram para dar alguns seminários lá sobre essas questões respiratórias, e aí o pessoal brinca que eu virei uma pneumogeneticista. Bacana, isso explica tudo. Entre os sintomas, né, agora já entrando na nossa série de perguntas sobre a doença de Pompe, existem entre os sintomas associados à doença de Pompe, um em específico que é muito característico, que é a fraqueza muscular, né? A senhora poderia nos explicar como essa condição pode comprometer o sistema respiratório? Sim. A questão da fraqueza muscular e do sistema respiratório tem uma relação muito próxima. A gente primeiro precisa entender o sistema respiratório. Eu tenho uma árvore, que é a minha via condutora, a minha via aérea. Eu tenho as trocas gasosas, que é a porção respiratória propriamente dita, que são os alvéolos, lá no finalzinho dessa nossa árvore, se a gente imaginar a árvore invertida. E eu tenho uma estrutura que é composta por uma caixa, que vão ter, então, a estrutura ósseo-cartilaginosa, e eu vou ter músculo. Então, quem garante a adequação desse sistema é, em fato, o músculo. Para eu respirar, eu preciso, a inspiração, ela é ativa, eu preciso encher, eu tenho que sugar o ar do ambiente. E quem faz isso são os músculos. Então, intuitivamente, a gente já começa a imaginar que se os músculos não estão adequados, a capacidade para eu puxar o ar, para eu inspirar, ela vai estar afetada em maior ou menor grau, dependendo do quanto esse músculo está enfraquecido. Mas não é só isso. O músculo também vai ser importante para mobilizar secreção, para botar o catarro para fora. Então, e aí entra o músculo, os músculos abdominais, os músculos intercostais, aqueles músculos bem fininhos que a gente tem ancorando separando uma costela da outra. Então, se essa musculatura também está fraca, eu vou reter secreção, e secreção, todo dia a gente tosse um pouquinho, né? A gente mobiliza a secreção. Então, eu vou ter um acúmulo de secreção que vai ser decisiva, essa fraqueza, no momento que eu tiver um quadro, um resfriado, por exemplo, e a secreção vai acumular, e eu posso evoluir para um quadro de pneumonia e até um quadro pior de insuficiência respiratória por conta desse acúmulo de secreção. E tem um outro aspecto importantíssimo ligado à fraqueza muscular, que é a deglutição.
para eu deglutir, acabei de deglutir agora, eu preciso também de uma estrutura, de um posicionamento correto. E eu tenho que ter força nos músculos do laringe, eu tenho que ter força na língua, força na faringe para que o meu bolo alimentar vá. Quando a musculatura de todo o resto do meu eixo está comprometido, a minha musculatura envolvida na deglutição está comprometida, e aí vem de novo a fraqueza muscular, o alimento vai para o lugar errado, eu posso começar a fazer pneumonias, posso começar a ter dificuldade para me alimentar, ter desnutrição, e isso vai desencadear uma série de outras consequências que a gente vê com muita frequência nos nossos pacientes com doença de Pompe. E quando a gente pode dizer que o pneumologista entra nesse ciclo multidisciplinar de apoio ao paciente com Pompe, né? E qual seria esse papel na garantia da qualidade de vida do paciente? Eu diria que tão logo o diagnóstico é feito, o pneumologista ele tem que entrar nessa equipe. A gente sabe que a gente tem uma doença que é o Pompe de início precoce. E esse é um paciente que precisa muito do pneumologista. Porque esses pacientes têm essa questão cardiológica, que é o que, de uma maneira geral, leva eles a uma evolução ruim, mas está se vendo que, na verdade, esses pacientes têm muita fraqueza muscular. Eles, às vezes, têm uma dificuldade de ventilar, que inicialmente é durante o sono, e se a gente não corrige esse problema na ventilação, eles podem ter uma piora da questão cardiológica. Então, assim, Pompe precoce, imediatamente o pneumologista tem que se envolver. Os pacientes com um início da doença mais tarde, uma evolução mais branda, por assim dizer, lembrando que o Pompe, assim como outras doenças, tem um espectro de doença muito grande, tem gente que vai começar com manifestações bem mais tarde, é fundamental que o pneumologista acompanhe para monitorar a função pulmonar, que é uma forma da gente medir o que eu tinha te respondido na questão anterior, uma forma da gente medir o quão fraco tá esses músculos. Então, exames periódicos de função pulmonar, a gente vai começar a orientar as medidas de fisioterapia respiratória, atividade física, fazer a prevenção com vacinas específicas da parte respiratória, acompanhar toda essa parte e principalmente o manejo agressivo das infecções para que esse nosso paciente consiga superar esses momentos com mais facilidade. Então, o pneumologista, ele, apesar da minha paixão pela minha área, eu diria que ele é muito, muito importante nesse time. E tu falaste bem, não é só uma pessoa que trata uma doença rara, ainda mais uma doença rara complexa como o Pompe. É um time, e é um time afinado, é um time que conversa, e é um time que tem uma visão que o paciente está no meio. O paciente é o nosso fim, e a gente tem que fazer tudo, cada um na sua área, para que ele tenha uma vida o mais agradável possível. Com a melhor qualidade de vida possível. Com a melhor qualidade de vida. Dependendo do avanço da doença de Pompe, os pacientes podem necessitar de um suporte ventilatório, né? E esse movimento pode ser bem complexo para o paciente, mas ao mesmo tempo extremamente benéfico, né? Eu gostaria, se possível, que a senhora explicasse os benefícios desse suporte ventilatório para os pacientes nas atividades diárias. Eu quero começar dizendo que, às vezes, o suporte ventilatório é difícil para um paciente com Pompe entender isso, porque como assim eu estou caminhando? Olha aqui meus braços, eu trabalho, como assim a senhora está me dizendo que eu preciso usar uma máquina para me ajudar a respirar? Né? A doença de Pompe, ela tem o diafragma, que é o nosso grande músculo, o principal músculo que faz essa bomba que a gente precisa fazer o tempo inteiro para ventilar. Esse é um dos músculos que é precocemente acometido
pela doença, é um músculo que a fraqueza muscular vai aparecer precocemente. Então, o que a gente vai ter? Primeiro, a gente começa a ter a evidência de que esse músculo não está funcionando muito bem, os músculos acessórios, durante o sono. Porque quando a gente está acordado, além das questões automáticas, a gente tem questões volitivas, intencionais, que de alguma forma compensam a respiração. Mas quando a gente está dormindo, não. Quando a gente está dormindo, a gente entra num modo de economia de energia, para usar um termo bem virtual, que é onde a gente anda hoje em dia, né? Então, eu preciso que essa estrutura esteja funcionando bem. E aí, quando a gente entra na fase do sono, chamado sono REM, que é o sono do sonho, a gente entra numa situação muito perigosa, porque eu tenho praticamente paralisia, atonia máxima dos meus músculos. Uma das explicações é para que a gente não atue no nosso sonho. Então, faz sentido eu não poder me mexer, apesar da minha cabeça estar cheia de questões com uma conotação afetiva, principalmente. Mas, assim, também os músculos da respiração, eles vão reduzir a sua atividade. E se esse músculo, a priori, já não é bom, é ali que as coisas vão complicar mais. Então, num primeiro momento, a gente vai ter uma dificuldade de respirar, de manter uma respiração adequada durante esse sono REM, que é mais ou menos 1/4 do tempo total do sono no adulto. Na medida que a fraqueza vai progredindo, eu vou começar a ter isso também durante o sono não REM. E aí, mais adiante, eu vou começar a ter evidências de que essa minha dificuldade respiratória também está acontecendo durante o dia. E aí que entra de novo, puxando a tua pergunta anterior, o pneumologista que tem que estar atento a esses sinais de que o sono não está mais tão legal assim, que a função reparadora do sono está falhando, para buscar, então, formas de avaliar esse sono, e aí a gente usa muito a polissonografia. Então, idealmente, quando o nosso paciente começa a ter alterações na ventilação durante o sono, é o momento de começar a intervir. E aí, normalmente, a gente vai iniciar um suporte ventilatório durante o sono, ou nos momentos de alguma infecção, de uma fraqueza muscular, que infecção piora a performance dos músculos, e, eventualmente, na medida que a doença progride ou que alguma coisa a mais acontece, a gente talvez precise de suporte ventilatório por mais horas por dia. Raramente um paciente com doença de Pompe vai ficar ventilado 24 horas por dia. Os bebês, às vezes a gente tem que fazer isso, mas agora, graças à medicação, a gente tem conseguido, assim, rapidamente reverter esse cenário. Bacana. Muito ligada a essa pergunta, a gente tem a questão da percepção do cansaço, né? Em termos simples, assim, a senhora poderia explicar como os cuidadores e os próprios pacientes podem mensurar isso de um modo a administrar essa questão da ventilação? Essa é uma questão bem importante, porque é meio traiçoeiro. É meio como quando a gente precisa usar óculos. A gente, no primeiro momento, não tá mais, o foco não tá mais tão bom, ou eu começo a me aproximar da tela se eu tiver um problema mais de miopia, e a gente vai se acomodando. Assim é essa questão do cansaço. A gente vai achando que aquilo é normal. Então, às vezes não é uma coisa tão dramática, e aí não só o paciente, mas os próprios familiares e cuidadores vão achando que está tudo bem. Uma questão importante, o paciente ele vai começando a ter inicialmente, para compensar essa fraqueza, então esse cansaço, lê-se fadiga, fraqueza, ele começa a aumentar o número de vezes que ele respira. Então ele aumenta a frequência respiratória na tentativa de garantir a mesma quantidade de ar circulando. Depois, ele começa a lançar a mão
do que a gente chama dos músculos acessórios da respiração. Ele começa a usar esses músculos aqui do pescoço, ele começa, às vezes, a dilatar um pouco a narina, ele começa a usar a boca entreaberta para melhorar a forma de respirar. Às vezes, eles se posicionam num jeito que, de alguma forma, garante mais a ventilação. Eles passam a não tolerar ficar deitados durante o dia, mas já também durante o sono, eles pedem, e quando a gente se dá conta, eles já estão praticamente dormindo sentados. Eles começam a ter muito mais, demandar mais tempo para se alimentar, exatamente porque eles estão cansados, eles não estão conseguindo mais executar manobras como a deglutição, começa a ter dificuldade de ganhar peso, começa a ter uma queixa que é muito frequente, que é de dor de cabeça, e é uma dor de cabeça que vai começar pela manhã e vai melhorando ao longo do dia. E aí é um dado traiçoeiro, porque, quem sabe é questão de acomodação visual, aí vem as coisas, não, isso deve ser muscular, porque a fraqueza muscular também faz com que a minha coluna não fique mais ereta. Então, tem vários fatores de confusão aí. E, por fim, ele vai evoluir com alterações de humor. Ele não vai mais ter vontade de fazer as coisas que ele fazia, ele vai ficar mais triste. E aí, esse é um dado muito importante para a gente, para valorizar, porque normalmente nesse momento, se eu fizer uma gasometria, que é uma forma bem objetiva de avaliar isso, eu vou ver que o gás carbônico dele está lá em cima, mas é comum que o paciente, a própria família, ache que isso é da própria doença, é da desmotivação ou de coisas assim. Muito Então, não tem um importante a dado sua único. explicação. Assim, principalmente para o cuidador, né? Para ter esse feeling de prestar atenção nesses detalhes e estar bem perto, bem próximo, para poder ajudar também no processo de tratamento do paciente. Eu tive a oportunidade durante essa semana de POMP de conversar com a pneumoportuguesa, a doutora Maria José Guimarães, e ela está desenvolvendo um trabalho muito importante em Portugal, em parceria com todos os outros países da Europa, que é um levantamento de todos os pacientes com POMP na Europa, né? Um trabalho desenvolvido aí em parceria com a Eurordis. O que eu gostaria de saber, assim, se tem alguma iniciativa semelhante no Brasil e quais seriam os benefícios que a gente poderia recolher de uma experiência como essa. Nós tivemos a grata satisfação de trazer a Maria José em novembro do ano passado. Nós tivemos um evento mundial de doenças lisossômicas aqui em Porto Alegre. E em função da linha de pesquisa da Maria José, ela veio, nós tivemos muita conversa, seguimos próximas com propostas de pesquisas colaborativas e, sem dúvida, a gente já vem falando sobre isso desde o final do ano, onde a Abrapomp passou, então, a ter uma equipe, um comitê científico, do qual também, com muita honra, eu faço parte, e se começou a conversar sobre isso. Tem uma coisa que eu acho muito legal, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, assim, como é que eu vou fazer alguma coisa primeiro? Se os diagnósticos ainda estão levando muito mais tempo do que a gente gostaria. Se os gestores não sabem, porque a priori o gestor vai trabalhar com aquilo que tem mais prevalência, mas eles não sabem a realidade, o impacto também de um doente raro, que é economicamente ativo se ele tiver um tratamento adequado. E a gente também não se conhece enquanto grupos. Então, assim, eu conheço o Dr. Juan, eu conheço a doutora Ana Martins, obviamente eu tenho contato com o grupo de genética liderado pelo professor Giuliani, mas eu não sei, eu não tenho, o Brasil é muito grande, então a ideia é que a gente consiga, e já as conversas já iniciaram, a gente consiga exatamente ter esse diagnóstico específico do POMP. É óbvio que a gente precisa de para outras doenças raras, mas hoje o foco é POMP. A gente precisa saber quem são esses pacientes, a gente precisa saber onde estão os grupos
o que a gente precisa, quais são as carências, quais são as necessidades. A gente tem que atingir mais os pediatras, os fisioterapeutas, a gente tem que, de alguma forma, padronizar o nosso atendimento e perseguir o diagnóstico precoce. Ainda mais agora que a gente tem a opção da medicação, a gente não pode mais não pensar na doença. Então, a gente tem que conhecer realmente para poder colocar o POMP também, quando a gente tem assim um desafio diagnóstico, o médico ele vai ter várias opções. E só que eu só vou poder botar o POMP dentro dessas opções, tanto na criança como no adulto. Tem muito adulto com problemas de diafragma que ninguém pensa, e ninguém não, mas a maioria não vai pensar em POMP. Então, para a gente botar ali na nossa janela de possibilidades diagnósticas, a gente precisa conhecer. E isso passa por um bom levantamento, um registro dos casos no Brasil, até para que a gente possa divulgar, publicar isso dentro da nossa experiência, que também é uma coisa que tem um apelo muito maior que dizer, nos Estados Unidos, não, nós aqui, Brasil, com as nossas limitações e com os nossos talentos, porque a gente tem muito talento, a situação é tal. Já se aproximando aí do término da nossa entrevista, eu gostaria de saber quando foi o seu primeiro contato com a patologia. E a gente diz que esse finalzinho, essas perguntas finais, são sempre interessantes, porque sempre vem uma história bacana por trás, né? E desde então, como é que a senhora enxerga os avanços no tratamento da doença de Pompe? O meu início, o meu primeiro contato com doença de Pompe, então, foi logo que eu voltei dos Estados Unidos. Na verdade, dentro das doenças raras, aquelas que cursam com comprometimento muscular, foi uma coisa que me pegou, assim, atraiu muito a minha atenção, principalmente porque eu já tinha uma vivência de Brasil e via que aquilo ainda era muito pouco explorado, muito pouco conhecido. E eu mergulhei nesse conhecimento todo, participei de publicações lá nos Estados Unidos e vim com essa vontade. Aí eu criei um ambulatório de pneumologia para pacientes com doenças neuromusculares, suporte ventilatório. Então, isso ali, 2000, 2001. E nessa primeira fase dos anos 2000, eu já comecei a ter os primeiros pacientes, alguns que eu acompanho até hoje. E aí a gente passa pelas angústias, é meio que um relacionamento mais do que médico-paciente, a gente se frustra, a gente fica alegre, a gente acompanha as questões aí da dinâmica familiar, mas uma das pacientes que mais me chama a atenção, assim, talvez ela não, com certeza ela não foi a minha primeira, mas foi na época ela tinha menos de 20 anos, talvez 20 e pouquinhos, do interior do Rio Grande do Sul, da Serra, e ela chegou, e assim, aí a gente vê a dificuldade diagnóstica, né? Dentro das questões da limitação de morar no interior do Rio Grande do Sul com uma doença rara, essa moça, ela consultou vários profissionais, ela fez cirurgias da coluna mais de uma vez, porque o entendimento era de uma complicação e não da causa da doença, né? Então, até que ela conseguiu chegar, teve acesso a um serviço que foi o Hospital de Clínicas, onde os colegas geneticistas pensaram, confirmaram o diagnóstico, e aí, por fim, ela começou a receber a medicação. Mas essa, que agora já tem seus 30 e poucos anos, e a mãe dela, elas contam muito isso. É muito bonito ver o relato delas, e a gente identifica o sofrimento nessa coisa de não sabe o que tem, e elas diziam, a gente só sabia que as coisas, ninguém até então oferecia um diagnóstico que fazia sentido, e as propostas de tratamento também não surtiam um resultado real, né? E elas perseguiram uma mãe também muito determinada a ajudar sua filha. Então, isso é uma paciente que me marca muito. E a gente sabe ter muitos por aí com uma história parecida com a dela, certamente. Então, assim, para concluir, que diz respeito
ao suporte ventilatório, né? A gente está vivendo um período muito confuso, né? De uma pandemia. O Covid tem representado uma ameaça real para todos, e especial para as pessoas com doenças raras. Então, se a senhora tem alguma recomendação para esses pacientes? A gente está vivendo um desafio que eu acho que ninguém imaginou, né, que se viveria, assim, é uma guerra com um inimigo invisível, e isso é bem difícil, é difícil ainda das pessoas se darem conta da abrangência e da gravidade da situação. Ter uma doença como doença de Pompe, acho que é importante dizer que não agrega mais risco de pegar a Covid. O vírus não tem uma afinidade maior pelo paciente com doença de Pompe, mas em adquirindo a doença, potencialmente a evolução do quadro pode ser mais grave, pode ser mais rápida. Por quê? Porque esse vírus adora o aparelho respiratório. E se eu já não tenho um aparelho respiratório tão forte, o impacto pode ser maior. Então, é essencial. Distanciamento social, que a mídia está falando exaustivamente, que todas as pessoas têm falado, tem que ser rigorosamente observado num paciente que tem doença de Pompe, numa família que tem um dos integrantes da família com doença de Pompe. Todas as recomendações sanitárias precisam ser seguidas à risca. Mas uma coisa importante que a gente tem visto em alguns dos nossos pacientes lá no Hospital de Clínicas, a vida não pode parar. E o tratamento que vem sendo realizado também não pode parar. Então, assim, está recebendo infusão, tem que organizar com a equipe como que vai fazer, qual vai ser a logística para esse tratamento continuar. Não pode parar de fazer a fisioterapia respiratória, ajudar esses músculos, como a gente falou lá no início, ajudar eles a expandir. A gente tem formas de fazer isso. Então, se o fisioterapeuta não tem como ir no domicílio, às vezes é arriscado, vamos fazer por vídeo algumas orientações, a família vai aprender a fazer, isso vale também para a fisiomotora, para as questões da fonoaudióloga, e a ventilação também não pode parar. E é claro que tem muito ruído, cada dia tem uma informação nova, isso é bom, isso é ruim. A ventilação é o que vai garantir que o meu paciente, entenda uma infecção, ele saia melhor desse quadro. Ventilação não aumenta o risco, não vai liberar, não vai facilitar a entrada do vírus. O que vai acontecer, e a gente já tem equipes bem preparadas para isso, em o paciente estando doente, a gente vai fazer algumas adaptações no respirador para protegê-lo e para proteger as pessoas que estão nesse ambiente. E eu acho que o mais importante é isso. Em eventualmente o paciente tendo que ser deslocado para um serviço, vamos imaginar, ele não está evoluindo bem, imediatamente ele já contactou o seu médico, mas ele vai precisar ir para um hospital. A gente tem que deixar claro para a equipe do hospital que ele não é um doente terminal. Eu acho que isso está causando muita angústia para os nossos pacientes. E tem que ficar tranquilos que as equipes que acompanham esses pacientes têm sim poder de interlocução com esses serviços de emergência e hospitais para primeiro garantir isso. Ele não é um doente terminal, ele merece e precisa ter acesso a tudo que está sendo oferecido para todos os pacientes. Tá? Ele vai levar o seu ventilador, o seu equipamento de bileva, o BiPAP é o nome que mais se usa, ele vai levar e vai ser feitas as adequações necessárias. E, acima de tudo, ele não está sozinho, ele não precisa ficar sozinho, nem ele, nem a família. E esse é o momento onde todo mundo tem que dar as mãos realmente e não soltar até tudo isso passar. E a gente quer acreditar que vai passar, por mais que o momento gere uma angústia tremenda. Doutora, muito obrigada, assim, por todas as explicações, especialmente por essas últimas dicas essenciais para a gente enfrentar um período tão complicado. Espero que seja apenas a primeira de muitas entrevistas. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Fiquem com Deus.